Em um vasto campo, um homem tomou um pequeno grão de mostarda que, aos olhos de qualquer um, parecia insignificante. Era uma simples semente, minúscula, quase invisível. No entanto, aquele homem, com fé e dedicação, plantou a semente no solo fértil de seu coração. Ele sabia que, apesar de sua aparência simples, o grão escondia em si uma imensa potencialidade, algo que poderia se transformar em algo grandioso. Você já parou para pensar que, às vezes, as coisas mais simples possuem dentro de si o poder de transformar toda a nossa realidade? O reino dos céus, como nos ensina a parábola, é como aquele pequeno grão de mostarda. Pode parecer pequeno e insignificante quando olhamos com os olhos da carne, mas ao sermos tocados por sua essência, ele começa a se expandir dentro de nós. Quando semeado em nossos corações, ele germina, cresce e transforma a nossa visão do mundo. É como a fé, algo que pode começar pequeno, mas que, com o tempo, se torna algo grandioso e capaz de transformar nossas vidas. Você sente que a fé tem o poder de transformar você. Já percebeu esse poder em sua vida? À medida que o grão de mostarda cresce, ele se torna uma árvore robusta, capaz de abrigar as aves do céu. A árvore, que antes era apenas uma semente invisível, agora oferece sombra, descanso e proteção. De maneira semelhante, quando permitimos que a fé e o conhecimento do reino dos céus cresçam em nós, nos tornamos um ponto de apoio para os outros. Somos como aquela árvore frondosa, onde outros buscam abrigo e orientação. Não é incrível pensar que, ao nutrirmos nossa fé, podemos também ser uma fonte de luz e acolhimento para aqueles ao nosso redor? Mas para que o grão de mostarda cresça, é preciso que a terra seja fértil. Não basta simplesmente plantar a semente, é necessário que haja trabalho, dedicação e um ambiente adequado para que ela se desenvolva. O mesmo acontece com o reino dos céus em nosso interior. A fé e o conhecimento não florescem por si mesmos, eles dependem de nossa disposição em aprender, em nos transformar e em abrir o coração para a sabedoria divina. Você está cuidando do solo de sua alma? Está disposto a trabalhar para que essa fé cresça e floresça dentro de você? O grande segredo da parábola está na transformação. O grão de mostarda, que começa tão pequeno e sem expressão, torna-se uma árvore majestosa. Esse processo de transformação é simbólico da nossa jornada espiritual. A cada passo que damos, a cada ensinamento que abraçamos, nossa alma se expande, assim como a árvore que cresce de uma simples semente. Não é o quanto começamos que importa, mas o que somos capazes de nos tornar com o tempo e o esforço. Você acredita que, assim como a semente, você pode se transformar em algo grandioso? A fé verdadeira, como a semente de mostarda, é capaz de mover montanhas, mas, como toda fé, ela precisa ser cultivada. Não é suficiente acreditar de forma superficial. É preciso buscar, estudar, questionar e, acima de tudo, viver conforme os ensinamentos que nos foram dados. A fé que não se alimenta de conhecimento, reflexão e ação permanece estagnada, como uma planta que não recebe luz ou água. Você tem alimentado sua fé com sabedoria? Tem se desafiado a crescer espiritualmente? Quando o homem planta a semente de mostarda, ele não pode esperar que ela cresça sem esforço. Ele sabe que é necessário o trabalho da terra, a irrigação, a luz do sol. Da mesma forma, nós devemos nos empenhar para que nossa fé se fortaleça. O conhecimento do reino dos céus, ao qual temos acesso, exige de nós esforço, paciência e dedicação. Não podemos esperar que algo cresça sem que façamos a nossa parte. Você tem se dedicado ao seu crescimento espiritual com a mesma seriedade com que cultivaria uma planta preciosa?
A verdadeira fé não é algo que se tenha de forma passiva, ela é dinâmica, se alimenta da vivência diária e nos impulsiona a buscar mais, a aprender mais. Quando começamos a entender o reino dos céus, não ficamos satisfeitos apenas com o que já sabemos. Assim como a árvore de mostarda, nossa fé se estende para horizontes mais amplos. Cada novo conhecimento nos abre portas para novas compreensões e para uma maior conexão com o divino. Você está disposto a expandir seus horizontes espirituais ou prefere ficar na zona de conforto daquilo que já conhece? O reino dos céus, assim como a árvore que surge do grão de mostarda, é vasto e infinito. Ele abrange tudo o que existe, desde as estrelas no céu até os seres mais simples que habitam a terra. Não podemos medir sua grandeza com os padrões humanos. Da mesma forma, a fé verdadeira não pode ser limitada por nossa visão estreita e limitada. Ela é expansiva, como o universo, e nos convida a explorar sempre mais. Você tem se aberto para o desconhecido, para o mistério que a fé revela? À medida que o grão de mostarda cresce, ele se torna uma árvore que serve não apenas para si mesma, mas para os outros. As aves vêm pousar em seus galhos, buscando refúgio e descanso. A fé verdadeira é assim. Ela não nos beneficia apenas, mas também aos outros. Quando nossa fé cresce e se fortalece, ela se torna uma fonte de luz para aqueles que estão ao nosso redor. Como você tem compartilhado sua fé com os outros? Tem sido uma árvore frondosa para aqueles que buscam acolhimento? O espírito do cristianismo nos ensina que a fé verdadeira é aquela que se põe em prática. Ela não se limita a acreditar, mas a viver conforme os ensinamentos do Cristo. Como o grão de mostarda que cresce e dá frutos, nossa fé deve se manifestar em ações concretas. Não basta apenas ter fé, é necessário que ela se traduza em amor, em dedicação, em serviço ao próximo. O que você tem feito para que sua fé se manifeste no mundo? A vida espiritual é um processo de crescimento constante, de transformação e expansão. Assim como a árvore que nasce de um grão de mostarda, nossa evolução é gradual, mas imensurável. Não importa onde começamos, o que importa é o quanto estamos dispostos a crescer. A fé nos ensina que, com paciência e esforço, podemos superar qualquer desafio e nos tornar seres de luz e sabedoria. Você está pronto para permitir que sua fé se expanda e o transforme? No fim, o reino dos céus e a verdadeira fé são experiências internas que nos conectam com algo maior do que nós mesmos. Eles nos chamam para uma jornada de autodescoberta, crescimento e serviço. Como a árvore de mostarda, devemos ser sinais de esperança e acolhimento para todos ao nosso redor. Está pronto para fazer dessa jornada a sua própria? Está preparado para semear o grão de mostarda em seu coração e ver o que ele pode se tornar?